A palavra do Senhor vai falar em 1 João, capítulo 2, versículo 18. Fala sobre inimigos de Cristo. Eu vou falar para vocês algo muito interessante aqui neste vídeo, que vocês têm que analisar. Se vocês quiserem analisar, né? Porque muitas das vezes a gente tá deixando passar desapercebido algumas coisas e alguns assuntos. Porque pessoas, elas perseguem pessoas porque pessoas falam sobre a Bíblia Sagrada de Deus. Ou porque pessoas aconselham de acordo com o que a Bíblia ensina. Porque elas não querem que você saiba sobre algo que é firme, convicto, que é princípio, que é valioso. Tem pessoas que elas querem que vocês sejam sempre escravas do erro, da falha, das vontades carnais que muitas das vezes nos trazem decepções. E o que é que vai acontecer? Vamos ser decepcionados, vamos estar angustiados, entristecidos, iludidos e enganados com coisas que vai nos trazer frustrações e decepções. Neste exato momento eu vou falar para vocês sobre uma palavra que traz para nós uma visão sobre aquilo que precisamos ver e enxergar e fazer com que nós venhamos observar as coisas que estão acontecendo ao nosso derredor. A palavra do Senhor vem falar em 1 João, capítulo 2, no versículo 18, fala sobre o inimigo de Cristo. No versículo 18 diz: meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem. Todo mundo sabe que muitas das vezes as pessoas já falaram que o inimigo de Cristo viria. Aquele a qual vai se levantar com grande poder para poder prender pessoas que confiam na mensagem, perseguir pessoas que creem na mensagem, poder acorrentar pessoas que confiam em Deus e em Cristo. Aqueles a qual se dedicaram a uma mensagem que para eles é vida e vida com abundância. Só o que acontece no versículo 18 mais adiante? Pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido. Quando a palavra fala sobre muitos inimigos de Cristo já ter aparecido, fala sobre pessoas que se levantaram para distorcer a mensagem, para criar um argumento, para que faça com que pessoas venham desacreditar da mensagem. A única coisa que eu venho falar para vocês: não acreditem em pessoas que falam sobre coisas contrárias à mensagem de Deus. Não deixem com que pessoas confundam vocês com doutrinas diabólicas ou com ensinamentos diabólicos. Não permitam isso. Neblina, mas como eu vou fazer para não ser enganado com esses ensinamentos? Esses ensinamentos vai ser ensinado a nós? Sim, vai ter pessoas que vai ensinar a vocês ensinamentos contrários da palavra. Então, para que eu e você não venha ser enganado, nós precisamos buscar o conhecimento fundamental na palavra do Senhor, para que nós não venhamos ser enganados por teorias e argumentos contrários da mensagem. A palavra do Senhor também fala mais adiante e diz: e por isso sabemos que o fim está chegando. É por isso que nós vamos saber que o fim está chegando, porque pessoas se levantarão para distorcer a mensagem que foi ensinada para nos trazer salvação, para nos trazer libertação. E para eu e você ser liberto, nós precisamos buscar aquilo que nos liberta. A única forma de alguém nos acorrentar, nos aprisionar, é fazendo com que nós venhamos acreditar em coisas que é completamente contrário do que pode nos trazer libertação. A única forma de sermos acorrentados, de sermos prisioneiros mais uma vez, é não tendo conhecimento sobre aquilo que nos traz libertação. Eu e você precisamos estar constantemente lendo a mensagem de Deus para que possamos sermos libertos da teoria, do argumento, dos ensinamentos contrários da mensagem, para que eu e você não venhamos ser confundidos com doutrinas diabólicas ou com ensinamentos diabólicos para fazer com que nós venhamos desacreditar desta mensagem. A única coisa que vocês precisam fazer, que vocês precisam se dedicar, é ler a mensagem de Cristo, para que eu e você não venhamos ser acorrentados mais uma vez, para que nós não venhamos ser confundidos mais uma vez, e sim ter certeza da palavra que lemos todos os dias. A palavra do Senhor vai falar: chega um determinado momento que o Senhor, Deus disse: o meu povo padece por falta de conhecimento. Por não termos conhecimento sobre aquilo que precisamos, nós vamos ser acorrentados, nós vamos ser prisioneiros. Por quê? O que acontece no Velho Testamento? No Velho Testamento, muitas pessoas elas eram prisioneiras de argumentos, de doutrinas diabólicas, porque não tinham o conhecimento e nem queriam buscar conhecimento sobre aquilo que poderia trazer para eles libertação. Sendo assim, eles confiavam continuamente em pessoas que tinham patentes, em pessoas que tinham cargos sacerdotais, sendo que essas pessoas os acorrentavam e os aprisionavam com doutrinas diabólicas e com ensinamentos completamente contrários do que Deus tinha vos ensinado. E o que acontecia? Deus se levantava do céu, levantava os profetas para vos ensinar o que eles precisavam aprender para que eles viessem ser libertos. E o que acontecia? Muitas das vezes, os sacerdotes, o povo que deveria ensinar, perseguia aqueles que estavam ensinando verdadeiramente
verdadeiramente um conhecimento que poderia trazer para o povo libertação. Sendo que, no momento que as pessoas começarem a ensinar verdadeiramente o verdadeiro Cristo, pessoas vão se levantar para persegui-los, para que não venha fazer com que um povo venha se libertar do cativeiro que elas estão. Então não permita com que pessoas vos aprisionem mais uma vez, e sim busque o conhecimento para que vocês venham ser libertos da teoria e das doutrinas diabólicas que estão implantando sobre vossos caminhos e sobre vossas cabeças, tá certo? E na comprovação da palavra do Senhor, no versículo 19 diz: de fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo. Quando a palavra do Senhor vem falar sobre essas pessoas deixar o grupo deles, fala sobre pessoas que não criam mais na mensagem, que não queriam saber mais da mensagem. Sendo assim, elas pegaram um caminho diferente do outro. Quando a palavra do Senhor fala, de fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo, e mais adiante, se fosse do nosso grupo, teriam ficado conosco, mas elas nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertenciam mesmo ao nosso grupo. A palavra do Senhor, ela fala sobre pessoas que se desviaram da presença, pessoas que se afastaram do evangelho, pessoas que deixaram de crer na mensagem. E essas pessoas faziam que essas pessoas, elas abandonaram a mensagem, elas deixaram para trás a mensagem do Senhor. Sendo assim, no momento que elas deixam a mensagem do Senhor, elas não levam consigo os princípios nem os valores. A partir do momento que a pessoa ela se afasta do grupo, ela estava dizendo: eu não quero mais saber dos ensinamentos, eu não quero saber mais do princípio, porque esses princípios ela está me deixando preso. Só que a palavra do Senhor, ela não prende ninguém, e sim a palavra do Senhor, ela liberta. E no momento que a pessoa se sente preso por obedecer a mensagem do Senhor, significa que ela está sendo acorrentada por outra coisa maior, tá certo? Como assim, Neblina? Quando a palavra do Senhor ela fala no versículo 19, de fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo, ele estava dizendo: essas pessoas abandonaram o evangelho, essas pessoas deixaram de acreditar na palavra, essas pessoas pararam de confiar naquilo que traz libertação. E mais adiante também diz: se fossem do nosso grupo, teriam ficado conosco. Ele estava dizendo: se fossem de acordo com aquilo que pensamos, com aquilo que ensinamos, eles não tinham abandonado nossos princípios nem os nossos valores, porque eles provaram, porque eles aprenderam que poderia trazer para eles paz, e mesmo assim eles rejeitaram, e mesmo assim eles viraram as costas para os princípios verdadeiros que poderia trazer paz de espírito, poderia trazer para eles honra. E mesmo assim eles rejeitaram o nosso grupo, porque o nosso grupo se dedicou a obedecer, porque a palavra do Senhor ela se baseia em obediência, ela se baseia em confiar, ela se baseia em acreditar, mesmo vendo que tudo estava indo de contrário daquilo que eles estavam vendo, mas mesmo assim as pessoas elas acreditaram e confiaram. E mais adiante também a palavra do Senhor diz: mas eles nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhum deles pertencia mesmo ao nosso grupo. Para nos comprovar que essas pessoas elas não tinham nada a ver com Cristo, para nos comprovar que elas não queriam saber dos princípios nem dos valores, por isso elas foram embora. Eu aprendi com a palavra do Senhor que ninguém que entra na presença do Senhor queira fazer do seu jeito, ela se permanece. Ou você fica por baixo de ordem, ou você fica confiando na mensagem, obedecendo a mensagem e se dedicando a fazer a vontade da mensagem, ou você não fica no devido lugar que você está. Entrar na igreja você pode até entrar, mas se você não se dedicar a obedecer, você não vai ficar lá. A mensagem do Senhor comprova aqui na palavra do Senhor em 1 João capítulo 2 versículo 19. Essas pessoas estavam no ambiente, mas ela não estava de acordo com o ambiente, e por ela não estar de acordo com o ambiente, elas fizeram que elas foram embora, porque elas não conseguiam aceitar o sentido de obedecer. Por elas não conseguir aceitar o sentido de obedecer, elas iam embora e não olhavam para trás, porque elas diziam: eu não vou viver isto, eu não quero fazer isto para mim não é o que eu quero. Elas abandonaram o evangelho, elas abandonaram os princípios que traria para elas salvação. Então não se deixe se enganar, porque tem pessoas que elas estão no lugar, mas ela não é de acordo com o lugar. Tem pessoas que ela frequenta o ambiente, mas ela não ama os princípios do ambiente. Tem pessoas que está na igreja, mas ela não ama o que a igreja tem a ensinar. Elas não amam, elas estão ali apenas para confundir pessoas que estão fracas na fé. Elas estão ali apenas para poder distorcer a mensagem de vida e vida com abundância. É por isso que eu e você temos que estar sempre vigilantes, sempre atentos e sempre em constante oração, para que nós não venhamos ser confundidos por teorias diabólicas que pessoas estão no ambiente, mas não querem viver de acordo com o ambiente. Tem pessoas que elas estão na igreja, mas elas não vão viver de acordo com o que a igreja ensina. Então
observe, sejam vigilantes e obedientes à mensagem que pode tirar de vocês dúvidas e incertezas, que pode trazer para vocês cura e libertação, de acordo com a obediência que vocês dedicam a esta mensagem, tá certo? E no versículo 20 diz: porém, sobre vocês Cristo tem derramado o Espírito Santo e por isso todos vocês conhecem a verdade. Quando a palavra do Senhor fala aqui, porém, sobre vocês Cristo tem derramado o Espírito Santo, ele estava dizendo: o meu Espírito arrancará de vocês as dúvidas e a incerteza que muitos de vocês têm dentro dos vossos corações. E mais adiante, e por isso todos vocês conhecem a verdade. O Espírito Santo vai revelar sobre vocês a verdade de Cristo, por intermédio da obediência que vocês dedicam à mensagem. Quando vocês dedicam a vida de vocês à mensagem, Deus dedica o Espírito Santo a vocês. Deus vai derramar sobre vocês o Espírito Santo para que ele revele sobre vocês o conhecimento que vocês precisam ter e que vocês precisam aprender. E eu aprendi com a mensagem do Senhor que eu só terei este ensinamento e este conhecimento de acordo com a obediência que eu dedico à mensagem. Então, eu e você não podemos deixar de confiar. A partir do momento que você confia na mensagem, a partir daí, Deus derramará o seu Espírito para que possa lhe ensinar um conhecimento fundamental e real que só ele tem a vos revelar. Nem eu, nem homem, nem diácono, nem presbítero e nem pastor vai conseguir revelar aquilo que só Deus pode revelar a você. Então, não se deixe se enganar. Um conhecimento fundamental só Deus pode derramar sobre você. É por isso que a palavra do Senhor fala no versículo 20 de 1 João capítulo 2. Porém, sobre vocês Cristo tem derramado o Espírito Santo e por isso todos vocês conhecem a verdade. Esta verdade que vem de acordo com que o Espírito Santo vos revele, por intermédio da confiança e da dedicação que vocês dedicam à mensagem. Eu não falo para vocês se dediquem a homens, mas se dediquem às Escrituras sagrada de Deus. Quando a palavra do Senhor diz: meditai a minha palavra de noite, estejam constantemente lendo, crendo e confiando naquilo que eu vos ensino, para que vocês nunca deixem de acreditar, para que vocês nunca deixem de lembrar da minha mensagem, porque haverá momentos que virá frustrações e decepções e só a minha mensagem pode tirar vocês destas coisas, pode afastar vocês destas frustrações e destas decepções, tá certo? É por isso que nós temos que estarmos íntimos da mensagem. Pegou a visão? E no versículo 21 diz: portanto, eu escrevo a vocês, mas não é porque não conhecem a verdade. Pelo contrário, é porque a conhecem e sabem que nunca nenhuma mentira vem da verdade. A palavra do Senhor, ela nos comprova e nos revela que não tem mentira vinda da verdade. Não tem mentira vinda das Escrituras Sagradas de Deus. Mas haverá mentira fora da palavra de Deus. Neblina, como assim? Olha, você tem que entender uma coisa. A partir do momento que você vê alguém dizendo que a palavra do Senhor ela não é real, que a palavra do Senhor ela contém dúvidas e incertezas, você pode crer que essa pessoa está trabalhando contra doutrinação de Cristo. Essa pessoa ela é inimiga de Cristo. Essa pessoa ela não quer que você aprenda verdadeiramente o conhecimento que vocês precisam para viver. Porque no meu tempo de evangelho, eu não vi a palavra do Senhor nunca deixar de ser cumprida. Nunca. Esta mensagem que eu leio todos os dias, ela se cumpre de geração a geração. E ela nunca deixou uma palavra dela cair no chão. Nunca. Então, a partir do momento que você vê alguém dizendo que a palavra do Senhor Cristo não é real, ela está trabalhando contra a desdoutrinação de Cristo. Ela está doutrinando pessoas a deixar de acreditar na palavra. E quando você ouvir essas pessoas falando, você pode crer, aí tem um inimigo de Cristo. Aí tem uma pessoa que trabalha contra a vontade de Cristo. Porque toda pessoa que diz que a palavra de Cristo não é real, ela é contra Cristo, ela é contra o Pai. Então, a partir do momento, eu e você temos que estarmos atentos a essas pessoas, para que estas pessoas não nos confundam. É por isso que no versículo 21, portanto, eu escrevo a vocês, mas não é porque não conhecem a verdade, pelo contrário, é porque a conhecem e sabem que nenhuma mentira vem da verdade. Ele estava dizendo: vocês têm um conhecimento e eu não estou escrevendo para vocês porque vocês não têm o conhecimento. Eu sei que vocês têm o conhecimento, mas eu falo para vocês, nenhuma mentira vem da verdade. Então vocês têm que entender que se há alguém falando mentira de acordo com o que vocês pensam, não significa que ela está na verdade. Significa que ela está ensinando mentira contrário à verdade que vocês acreditam. Então, eu e você não podemos deixar com que o mentiroso venha prevalecer no meio de Cristo. Eu e você temos que repreendê-los. Eu e você temos que falarmos a verdade diante deles, a partir do momento que eles falam contra a palavra. Por quê? Se uma pessoa diz que a palavra de Cristo não é real, você não pode nem sequer ter vínculos com ela. Eu não estou dizendo a você que você tem que excluí-la.
eu estou dizendo a você que você tem que se excluir dessa pessoa, porque chegará um tempo que essa pessoa vai ter um argumento diabólico que vai fazer com que você venha ter dúvida na palavra que você crê. Se você não tiver uma intimidade convicta, intimidade real com Cristo, uma intimidade com a palavra, você será confundido por ensinamentos diabólicos. Pessoas estão se levantando para ensinar. Porque ele estava escrevendo para ele estava dizendo: não deixem de crer, não deixem de confiar. Eu sei que vocês têm a verdade sobre vocês, mas virá sobre vocês pessoas que têm ensinamentos diabólicos que podem fazer com que vocês venham se confundirem. Então não deixe com que ninguém vos confunda, mas sim continue perseverante na mensagem. O que diz a mensagem do Senhor no versículo 20? Diz: porém, sobre vocês Cristo tem derramado o Espírito Santo, e por isso todos vocês conhecem a verdade. E no versículo 21 diz: portanto, eu escrevo a vocês, mas não é porque não conhecem a verdade. Pelo contrário, é porque a conhecem e sabem que nunca. Ele estava comprovando no versículo 20 que eles tinham a verdade, porque o Espírito Santo estava sobre ele. E ele estava comprovando no versículo 21 que não há mentira sobre a verdade. A mentira, ela não reina sobre aquele que fala a verdade, nada além da verdade. A mentira, ela não vai reinar sobre a vida daquele que está de acordo com o que o Espírito Santo tem a vos revelar. Não reina. Então não aceite pessoas que ensinam a vocês ensinamentos diabólicos, que diz a vocês que a palavra do Senhor não é real, que diz a vocês que Cristo não é real. Se Cristo não fosse real, porque tudo que ele fala hoje está se cumprindo. Se Cristo não é real, porque tudo que a palavra do Senhor fala, ela não deixa cair no chão nenhuma palavra dela. Se Cristo não é real, se Deus não é real, porque até hoje esta palavra continua se cumprindo de geração a geração. Faça essa breve reflexão e observe as Escrituras. E além de tudo, aprenda o que ela vos ensina. Tá certo? E no versículo 22 diz: então, quem é mentiroso? É aquele que diz que Jesus não é o Messias. Quem diz isso é inimigo de Cristo. Ele rejeita tanto o Pai como o Filho. Olha só. No versículo 22, a palavra do Senhor diz: quem é inimigo de Cristo? Inimigo de Cristo é aquele que diz que Jesus não é o Messias. Esse é inimigo de Cristo. Esse é contra a palavra de Cristo. Este é contra os ensinamentos de Deus. Por quê? Cristo, ele veio com majestade e poder. Cristo, no versículo 22, então, quem é inimigo de Cristo? É aquele que diz que Jesus não é o Messias. A partir do momento que uma pessoa diz que Jesus Cristo não é o Messias, esse é inimigo de Cristo, porque ele está rejeitando a Cristo, está rejeitando os princípios de Deus. Por quê? A palavra do Senhor vem dizer que Cristo, ele não veio para falar nada de acordo com a sua vontade, e sim tudo de acordo com a vontade de Deus. Ele não se designou a fazer aquilo que ele queria, e sim fazer aquilo que o Pai tinha vos ensinado. E o que acontece no versículo 22 diz: quem diz isso é inimigo de Cristo, ele rejeita tanto o Pai como o Filho. Quando uma pessoa diz que Jesus Cristo não é o Messias, ele está rejeitando tanto Cristo quanto o Pai. Por quê? No momento que Cristo veio, ele não veio por favor dele, sim por favor de Deus. Ele não veio para ensinar ensinamentos dele, sim ensinamentos de Deus. E ele, quando está ensinando, ele diz: eu não vim por mim, sim pelo meu Pai. Eu não vim ensinar a vocês coisas de acordo com o que eu queria, sim de acordo com o que o meu Pai tinha vos ensinado. Então vocês têm que entender que nada é por mim, sim para ele. E é tanto que a palavra do Senhor diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A palavra comprova que o Senhor Jesus, ele diz: eu não vim por mim, sim pelo meu Pai. Tudo o que eu vos ensino é tudo aquilo que o meu Pai me ensinou. Então tudo que eu passo para vocês é tudo o que Deus tinha me ensinado. E tudo que vocês têm que aprender de acordo com o que eu vos ensino é tudo aquilo que Deus quer que vocês aprendam. Então, a partir do momento que chega alguém dizendo que Jesus Cristo não é o Messias, ele está rejeitando tanto a Cristo quanto a Deus. Porque ele não está rejeitando a Cristo, e sim rejeitando os ensinamentos de Deus, os princípios de Deus. E Cristo, quando ele veio, ele não veio para nos ensinar hábitos e princípios de acordo com o que ele tinha a vos passar, e sim de acordo com o que Deus tinha vos ensinado. Deus, ele olha e diz: filho, vai ao mundo e ensina para eles o que eu sou, quem eu sou e o que eu quero que eles venham ver sobre mim. Cristo veio nos ensinar sobre quem era a imagem e semelhança de Deus por intermédio dos hábitos e princípios que ele praticou, por intermédio dos ensinamentos que ele nos ensinou. Então Cristo, ele veio nos ensinar que eu sou a imagem e semelhança do Pai. Cristo, ele disse: as minhas vontades é toda a vontade de acordo com o que o meu Pai me ensinou. Nada vem de mim, tudo é dele. Por ele e para ele são todas as coisas. Então, não acreditem nas pessoas que dizem que Jesus Cristo não é o Messias. Neblina, mas existe outras pessoas que eles não creem em Cristo. Não brigue com essas pessoas. Eles aprenderam de geração com a geração, com seus ancestrais, o que eles hoje acreditam. Então, vocês não podem brigar com pessoas que têm outro pensamento, não. Vocês têm que ter o pensamento de vocês. Vocês têm que crer na palavra que vocês leem todos os dias. E vocês não têm que obrigar a pessoa a crer
crer no que vocês creem. Aprenda uma coisa. Eu aprendi com a mensagem do Senhor que Jesus Cristo, ele não se esforçou para que pessoas venham confiar nele. Ele apenas fez o que tinha que ser feito. Anunciar o evangelho. Falar do que Deus designou a ele a falar. Dizer o que Deus ensinou a ele a dizer. Deus disse, vai e pregai o evangelho. Cristo, ele veio e pregou o evangelho. Cristo, ele veio e anunciou a palavra de Deus. Ele não se esforçou para que pessoas viessem crer nele, não. Ele apenas sentou e disse, eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Messias. Eu sou aquele que veio trazer para vocês boas novas. E assim ele, com a sua mansidão, comprovou a existência de Deus. E hoje muitas pessoas e milhões de pessoas creem na palavra de Deus. Porque ele brigou? Não. Porque ele continuou confiando no que Deus tinha lhe ensinado. A única coisa que eu e você precisamos fazer é não brigar, não gritar, não discutir, e sim confiar no que Deus deixou para que nós venhamos fazer. Confiar no que Deus nos ensinou. Só confie, gente. Não deixe com que pessoas tirem de vocês aquilo que demorou anos e anos para que vocês viessem conquistar. Não deixe com que em menos de 20 minutos de conversa ou de discussão faça com que a pessoa arranque de você 10, 20 anos de confiança na mensagem. Aprenda que Deus, ele não vai obrigar ninguém a ser cristão. Ele não vai obrigar ninguém a ler a sua palavra. Eu aprendi que a salvação, ela é individual. É cada um por si e Deus por todos. Eu tenho uma obrigação de anunciar a você o evangelho, mas a obrigação de você ser salvo é sua. Eu não obrigo ninguém a crer na mensagem que eu leio. Não. Eu apenas digo, creiam, confiem, acreditem, amem esta mensagem. Lembrem também, pessoas vão perseguir vocês por amor a esta mensagem. Se vocês amam tanto essa mensagem, pessoas vão persegui-los. Então não briguem, não discutam, apenas continue confiando na palavra. Continue confiando nas escrituras sagradas de Deus. Amém? E no versículo 24 diz, por isso, guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. A palavra do Senhor vem falar que eu e você temos que guardar dentro do nosso coração a mensagem de Deus, a mensagem que nós ouvimos e vemos de acordo com o que lemos. A mensagem do Senhor diz no versículo 24, por isso guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Qual é a mensagem que eu e você ouvimos desde o começo? Bíblia Sagrada de Deus. É esta mensagem que temos que guardar no nosso coração. A palavra do Senhor fala no salmista, o salmista ele diz, Senhor, guardeis a tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Ele estava dizendo, por intermédio da confiança que eu tenho na tua mensagem, eu guardarei ela na tábua do meu coração para que eu não deixe de obedecer, para que eu não deixe de crer naquilo que o Senhor tem me ensinado e me designado a confiar. É tanto que mais adiante no versículo 24 diz, se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. Se eu e você nos dermos continuidade e continuarmos confiando na mensagem de Cristo, na mensagem que Cristo nos ensina de acordo com o que Deus tinha lhe passado, tanto o Filho como o Pai estará em nós. E tanto o Filho como o Pai estará nos ensinando o que precisamos aprender de acordo com o que Ele tenha a nos ensinar e de acordo com o que Ele tenha a nos passar. Então, por intermédio da confiança que eu e você temos sobre a mensagem, ela tem nos ensinado e nos capacitado para que possamos ter a imagem e semelhança de Deus e temos os hábitos e os princípios de Cristo. Então, se eu e você nos dermos continuidade e guardarmos a palavra do Senhor no nosso coração, Deus e Cristo estará em nós e nós nele. E Ele estará nos ensinando o que precisamos aprendermos para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Tá certo? E mais adiante no versículo 25 diz, e o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto. No versículo 25, o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto, a vida eterna. A palavra do Senhor quando fala que Cristo ele veio dar a nós a vida eterna, que ele nos prometeu a vida eterna, ele nos prometeu que por eu confiar naquilo que é eterno, eu vou ser eterno, amém? Essa é a visão que eu tenho. Não seja um momento, não seja apenas uma simples história que você apenas será contada na esquina e depois de ser contada será esquecida. Não seja, não se torne isso. Aprenda com a palavra do Senhor no versículo 25. O que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto, a vida eterna. A única forma de eu e você sermos eternos é buscarmos a eternidade. A única forma de nunca sermos esquecidos é falar sobre aquilo que nunca será esquecido. A palavra do Senhor Jesus em geração a geração nunca foi esquecida. Mesmo que as pessoas tentem fazer com que alguém venha esquecer esta mensagem, eles não conseguem. Ninguém consegue calar a palavra do Senhor. Por quê? A palavra do Senhor diz, passará céu e terra, mas a minha palavra não passará. Ele estava dizendo, por intermédio da minha mensagem, ninguém consegue calar aquilo que está cravado na história.
E o que está cravado na história é a palavra. Por que ninguém consegue calar a palavra? Porque a palavra de Deus é os alicerces do céu e da terra. É o que mantém tudo no seu devido lugar. Para eu e você hoje estarmos acordados, estamos vivos e respirando, foi por intermédio da palavra de Deus. Neblino, o que é que tu tá dizendo? É isso mesmo. Se você for fazer um breve estudo ou um grande estudo sobre a palavra do Senhor, você vai conseguir ver e entender que tudo se interliga com a palavra de Deus. Tudo se direciona à palavra de Deus. Tudo. A única forma de eu e você sermos eternos é se estando ligados a essa mensagem, estando ligado a esta palavra. É a única forma. Neblina, tu tem certeza do que tu tá dizendo? Tenho certeza absoluta e eu confio continuamente sobre aquilo que eu estou falando. Esta palavra é os alicerces da terra. Muitas das vezes que as pessoas buscam ou até querem encontrar os alicerces da terra, só que eles não vão. Os alicerces da terra estão diante dos nossos olhos. Palavra de Deus. Bíblia Sagrada de Deus. Não foi escrita por homens. Sim, ele foi escrita por homens, mas foi um homem que estava nos ensinando sobre alicerces fundamentais que segura o céu e a terra. Aqui estão os alicerces. Se você observar, se a palavra do Senhor deixar de existir, tudo se desfaz. Comprovação da palavra. Tudo se desfaz. Porque a própria palavra é a imagem e semelhança de Deus. O próprio Deus está encarnado em palavras. Só que ninguém consegue observar isso. A eternidade está na confiança que você dedica à mensagem. A eternidade está na palavra de Deus. E o que é eterno? O próprio Deus, cara. Então eu e você temos que entender sobre isso. Neblina, o que é que eu faço? Lê a Bíblia. Continue buscando a palavra do Senhor. Não acredite em teorias, acredite em palavra. Não busque conhecimento humano, busque conhecimento das Escrituras. Busque crer nesta mensagem e assim você terá a revelação sobrenatural daquilo que você tanto um dia almejou. Eu não falo para você buscar um conhecimento a qual pessoas podem lhe explicar. Não, mas busque um conhecimento que só Cristo tem a explicação para eu e você. Esta palavra, ela vai ser a única palavra que vai conseguir responder a pergunta que até hoje você não conseguiu responder. Cristo, ele é a resposta para todas as perguntas que você não consegue responder. Então pega a visão. E no versículo 26 diz: eu estou escrevendo isto a vocês a respeito dos que estão tentando enganá-los. Ele estava dizendo: eu estou escrevendo isto a vocês a respeito dos que estão tentando enganá-los. Por quê? Porque no momento que ele ensina, que ele escreve estas coisas para o povo, ele estava escrevendo: tem pessoas sobre vocês tentando confundir vocês com ensinamentos completamente contrários do que eu vos passei. A palavra de Deus, ela é a base, o princípio e o centro de todas as coisas. Então não confie em nada que está fora da mensagem. Não creio em nada daquilo que está fora do que eu vos ensinei. Eu apenas direcionei vocês a crer na mensagem, a ler a mensagem, a confiar lendo a mensagem. Então ele estava dizendo: não deixem com que pessoa tire de vocês aquilo que vocês aprenderam comigo, que é confiar na palavra que eu vos ensinei, que é continuar lendo a palavra que eu vos passei. Porque para mim estar onde estou, eu precisei continuar confiando na mensagem que eu vos passei. Então não permita com que ninguém tire de vocês aquilo que eu dei a vocês, que foi o hábito de ler a palavra, o hábito de confiar na palavra, o hábito de continuar crendo na palavra. Do mesmo jeito eu e você não podemos deixar com que ninguém tire de nós aquilo que só Deus tem derramado sobre mim ou sobre você. Neste exato momento, em 1 João, ele estava dizendo: vocês têm a palavra, mas cabe vocês querer crer nela ou não. Eu tenho passado para vocês a palavra, mas cabe vocês continuar crendo na palavra que eu vos ensinei ou não. Eu passei para vocês o ensinamento, mas vocês têm que dar continuidade ao aprendizado, tá certo? Um professor ele passa para você aquilo que você precisa aprender, mas para que você consiga ter as respostas daquilo que você quer resposta, você precisa buscar sobre ela. Do mesmo jeito era eles estavam querendo confiar naquilo que não deveria confiar. E neste exato momento, João ele diz: não confiem nos ensinamentos contrários do que eu vos passei. Não deixe com que alguém tire de vocês aquilo que eu dei a vocês. Vocês têm um caminho, mas não queira sair da direção só porque vocês encontraram alguém que está ensinando atalhos. Não busque o atalho, continue pelo caminho. Não busque confiar sobre um atalho que pode fazer com que você chegue mais rápido. Não confie num atalho mais rápido na palavra do Senhor. Não existe atalho sobre a palavra de Deus. Vocês têm que continuar no caminho. A direção é uma só, gente. A confiança em Deus é o caminho que vocês têm que ter. É a confiança em Deus que é o caminho da salvação de vocês. A confiança na palavra de Deus é o caminho da salvação de vocês. Não existe atalhos. Não existe. Não busque atalhos sobre esta palavra. Não busquem. Mas busquem confiar. Busquem continuar dando continuidade à mensagem. Tá certo? E no versículo 27 que diz: mas sobre vocês Cristo tem derramado o seu Espírito, enquanto o seu Espírito estiver em vocês. Não é preciso que ninguém vos ensine.
A palavra do Senhor vem falar neste exato momento que enquanto o Espírito estiver em nós, não precisa que ninguém nos ensine, porque o Espírito vai nos ensinar. Por que você temos que ter intimidade com a palavra? Para que nós viemos ter intimidade com o Espírito. E o Espírito nos ensine o íntimo do conhecimento, o íntimo dos firmamentos, e aprendendo nós aquilo que só Deus tem a nos ensinar. Eu tenho a dizer a você, a palavra de Deus é o firme fundamento de todas as coisas que se existem entre o céu e entre a terra. Então não deixe com que ninguém tire de vocês aquilo que só Deus tem a vos ensinar. É por isso que no versículo 27 diz: mas sobre vocês Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, porque o Espírito Santo vai tirar de vocês toda a dúvida e incerteza que vocês têm sobre a palavra. E a palavra é a verdadeira revelação de Deus. A palavra é a verdadeira palavra de Deus. A palavra é o conhecimento de Deus que vocês precisam, que eu e você precisa, para termos intimidade com o Pai e o Filho. E no versículo mais adiante diz: pois o Espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. A palavra do Senhor diz: obedeçam continuamente ao Espírito, ao ensinamento do Espírito. Por quê? Porque quando temos o Espírito Santo, ele sempre nos direciona a palavra. E quando ele nos direciona a palavra, ele nos revela os ensinamentos que Cristo tem a nos ensinar. Então, se nós continuarmos confiando na mensagem, a mensagem vai nos ensinar a confiar no Espírito, e o Espírito vai nos revelar o que Deus tem nos revelado de geração a geração, de acordo com o que temos a obedecer à palavra de Deus. Então não permita outras pessoas venham tirar de nós o que Deus tem a nos dado. Deus nos deu a palavra, então continue confiando na palavra. Deus nos derramou o Espírito para nos revelar a palavra e nos comprovar a palavra. Continue confiando na palavra. Não permita com que as pessoas tirem de você aquilo que você dedicou anos para conquistar. Não permita. Neblina, eu tive uma discussão com alguém falou para mim sobre Bíblia, sobre os argumentos da palavra, e eu achei interessante, eu fiquei com dúvida. Não fique com dúvida sobre a mensagem. Confie na mensagem. Neblina, a pessoa tem um argumento tão elaborado. Eles estudam para isso, gente. Tem pessoas que eles continuam estudando para ter um bom argumento, para tirar vocês do foco da palavra. E não deixem com que pessoas façam isso. Se vocês tiverem um foco na palavra e o foco no Espírito Santo, eles vão nos ensinar coisas extraordinárias que homem nenhum vai conseguir nos ensinar. Confie nesta mensagem. Eu digo a vocês, confie na palavra de Deus. Confie. Ao ponto de olhar assim, de ser um louco por ela. Dizer assim: eu confio na mensagem, meu irmão, eu morro por ela. Morra pela palavra. Porque esta palavra é o único caminho que faz com que eu e você venha conquistar a salvação. Ninguém vai tirar você do caminho, não, se você confiar nela. Ninguém. Mesmo que ele tenha um bom argumento, mesmo que ele estude vários e vários anos para que ele tenha um bom argumento, não vai tirar você da presença. Porque a presença, ela está em você e você nela. Não se torne um momento, mas sim dê continuidade à eternidade. Ensine para as pessoas sobre a palavra de Deus. Faça com que as pessoas confiem na mensagem, creiam na mensagem por intermédio da minha e sua vida. Seja você a mudança de história de pessoas que vai passar pela sua vida. Então, pega a visão, Brasil.